Oi pessoal, eu sou a Bela e nesse vídeo a gente vai ver uma introdução à mecânica newtoniana. Nós estamos interessados em saber a causa do movimento dos corpos e nosso objeto de estudo vai ser a força. Para a gente entender o que é força, vamos defini-la de maneira bem simples, como sendo um empurrão ou um puxão exercido sobre um corpo. O mais importante agora é a gente saber para que a gente usa força. A gente usa força para acelerar os corpos, a gente usa para deformar os corpos e a gente usa para equilibrar os corpos. Um exemplo de como a gente usa força para acelerar um corpo é quando o carro enguiça. Então o carro deu a pane elétrica lá, a bateria dele arriou, e o que você faz? Você sai do carro e vai empurrar ele. Você exerce uma força sobre ele a fim de que ele ganhe aceleração. Ou seja, fazendo força para empurrar o carro, você consegue colocar ele em movimento, consegue mudar o estado de repouso dele. Então você acelera o carro. Mas imagina que eu preciso empurrar um ônibus. Fica muito difícil para uma pessoa sozinha empurrar um ônibus. Então eu vou precisar da ajuda de várias pessoas para colocar esse ônibus em movimento. Daí, pensa comigo que esse corpo está sujeito à ação de várias forças. Cada pessoa que está empurrando esse ônibus está exercendo uma força sobre ele, e se eu somar a força que cada um deles está fazendo, eu vou obter um vetor que eu vou chamar de vetor força resultante. A força resultante vai ser calculada pela soma vetorial das forças que atuam sobre um corpo. Nesse momento a gente ainda não vai revisar vetores, mas só relembrando que para a soma de vetores a gente vai trabalhar com alguns conceitos geométricos. O que eu quero aqui é que a gente entenda que essa soma precisa ser vetorial porque a força é uma grandeza vetorial. Bom, agora a gente vai usar um recurso tecnológico de simulação para observar isso. Vamos observar no simulador o cabo de guerra. Eu tenho duas pessoas exercendo a mesma força sobre uma corda, e as duas puxam cada um para um sentido. A força resultante é nula, então a corda não se move nem para um lado nem para o outro. Se eu coloco uma outra pessoa para ajudar do lado vermelho, a força resultante faz com que o lado vermelho vença. Se eu começo com o lado vermelho ganhando, ou seja, a força resultante apontando para o lado vermelho, e depois eu tento equilibrar quando já está em movimento o cabo, colocando uma outra pessoa para anular a força resultante, veja que não funciona. Porque no momento que eu equilibro as forças, eu já tenho um movimento retilíneo uniforme. Então ele já está em equilíbrio. Ele não vai parar o movimento. Ele vai se manter em equilíbrio dinâmico. Movimento retilíneo uniforme. Mas, Bela, então depois que começa, eu não tenho mais como ganhar? Tem como ganhar. Vamos ver como é que eu inverto isso, então. Eu começo com o lado azul perdendo e depois eu coloco uma pessoa com uma força bem maior para poder ajudar. Aí eu consigo inverter a força resultante. Só equilibrar não vai funcionar. Eu preciso inverter a força resultante, mudar o sentido da força resultante. Um exemplo de como a gente usa força para equilibrar um corpo é o escoramento de laje. Antes de colocar o concreto por cima da laje, a gente monta uma estrutura que vai ser a base do teto e coloca várias ripas de madeira para apoiar toda essa estrutura. Porque quando chegar o momento de jogar o concreto por cima da estrutura, se não tiver nada exercendo uma força por baixo que sustente essa estrutura, o peso do concreto vai fazer com que ela venha abaixo. E é exatamente isso que acontece quando a laje é mal escorada. Presta atenção nesse vídeo aqui como que um serviço de escoramento de laje mal feito pode provocar um acidente grave. E um exemplo de como o uso da força pode deformar um corpo são os exercícios de pilates que usam bola. Quando eu exerço uma força sobre a bola, ela amassa, ela deforma. Mais pra frente a gente vai entender que isso acontece por conta do material que essa bola é feita. Essa bola ela é feita de um material plástico, que dá a ela a capacidade de se deformar, que a gente vai chamar de elasticidade. Mas não agora. Por agora, o que a gente quer observar é que quando eu aplico uma força em um corpo que tem a capacidade de se deformar, ele se deforma. Ou seja, eu posso usar a força para deformar alguns corpos. Agora que nós já sabemos o que é força e para que ela serve,
nós temos o conhecimento necessário para entender as 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Vamos ver então o que ele enunciou para a gente. Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido, forçado, obrigado a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Vamos lá, tem um skate e uma pessoa de 80 quilos vai sentar sobre ele. Daí eu vou lá e vou empurrar essa pessoa, exercendo uma força sobre ela, fazendo com que ela ganhe velocidade. Observa que ela está ganhando velocidade. Daí eu solto ela e ela continua em movimento retilíneo uniforme com a mesma velocidade. Velocidade constante. Velocidade que ela estava quando eu soltei ela. E ela vai permanecer assim, até que alguma força... Olha lá, eu aplico uma força novamente para mudar a velocidade dela. Ó, no sentido contrário, o movimento, eu tô aplicando uma força e ela tá perdendo velocidade. Eu aplico uma força, altera a velocidade. Quando eu não estou aplicando uma força, o velocímetro tá parado. A velocidade dela é constante. Se eu aplico uma força, eu altero a velocidade. Ela vai ganhar ou perder velocidade. Se eu paro de aplicar essa força lá novamente, a velocidade é constante. E ele está em movimento retilíneo uniforme. Repare. Até que eu aplique uma força novamente. Toda vez que eu aplico uma força, eu altero a velocidade. Quando não tem nenhuma força sendo aplicada, a velocidade se mantém constante. É isso que diz pra gente a lei da inércia. Mais uma vez, solto ele em velocidade constante. Como nós já sabemos o conceito de força resultante, uma outra forma de enunciar a primeira lei de Newton seria: se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, a velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração, força resultante nula. Então vamos entender o que Newton está querendo dizer com isso. Ele diz que se um corpo está parado e nenhuma força está atuando sobre ele, ele vai continuar parado. E se um corpo vem em movimento retilíneo uniforme e nenhuma força está atuando sobre ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Essa é uma tendência que os corpos têm, de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força externa estiver atuando sobre ele. E nenhuma força externa atuando sobre ele significa dizer que a força resultante sobre ele é nula. Logo, se a força resultante sobre ele é nula, ele vai permanecer do jeito que ele estiver, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Vamos observar uma situação agora em que a gente tem atrito. A gente tem o atrito do objeto com o chão. Repara que eu tenho um gramado aqui embaixo. Eu estou numa superfície que tem um gramadinho. E eu posso diminuir esse gramado, diminuindo o atrito, ou até retirar o atrito, colocando uma superfície lisa, como uma pista de gelo, por exemplo. Ou eu posso aumentar o atrito, aumentando o tamanho desse gramado, a altura da grama. Repara. Quanto menor a grama, menor o atrito. No gramado, com atrito, eu vou exercer uma força sobre essa caixa, vou empurrar essa caixa. Repara que eu estou aplicando uma força que coloca ela para se movimentar para frente e tem uma força de resistência para trás, representada pela seta vermelha, que é o atrito. Quando eu solto a caixa, o atrito continua atuando sobre ela, que é a força de resistência da grama arrastando na caixa e vem freando o movimento dela. Se eu tiro esse atrito colocando essa caixa numa pista de gelo, por exemplo, daí eu vou e empurro ela de novo. Coloco ela em movimento
ela ganha velocidade, soltei ela, não tem mais nenhuma força atuando, não tem atrito, ela está deslizando sobre o gelo. Velocidade constante. Força resultante igual a 0. Ela permanece em movimento retilíneo uniforme, daí eu vou lá e exerço uma força contrária ao movimento, diminuo a velocidade, depois eu solto, velocidade constante. Força resultante nula. Se ela passa por um gramado, vai surgir uma força de atrito, uma força de resistência. Quanto maior o gramado, maior a força de resistência, repara. Tem uma força resultante atuando sobre ela, contrária ao movimento. Ela vai frear. Daí eu vou lá, empurro ela no gramado de novo. Observa. A grama está mais alta, a força de resistência é maior. O que dá a força de resistência, o que diz qual é o módulo dessa força de resistência é a altura da grama. Se ela passa para o gelo de novo, olha o que acontece. Atrito zerado. Passou para a grama de novo, volta ao atrito. Voltou para o gelo. Some atrito. Sem atrito, velocidade constante. Um exemplo que nós temos de aplicação da lei da inércia é o uso do cinto de segurança nos carros. Vamos entender por que esse dispositivo de segurança é necessário. Vamos supor que tem um carro andando a 80 km por hora, numa via onde a velocidade máxima permitida é 60. Daí, em um dado momento, esse carro colide com o carro da frente, bate no carro da frente. No momento do choque, o movimento do carro vai ser interrompido bruscamente, e o carro, obviamente, vai parar. Mas o que vai acontecer com o motorista que está dentro do carro? Pensa comigo, se o motorista está sentado sobre o banco do carro e o carro está a 80 km por hora, o corpo do motorista também está a 80 km por hora. No momento do choque, o carro vai parar, mas o motorista está solto dentro do carro. Então não tem nada que impeça o corpo dele continuar em movimento retilíneo uniforme a 80 km por hora para frente. O que acontece, meu amigo? O carro fica e o motorista continua. Mas se ele estiver usando o cinto de segurança, ele vai estar preso ao carro. O choque vai parar o movimento do carro e o cinto de segurança vai parar o movimento do motorista. Na situação em que o motorista está usando o cinto de segurança, ele já não está mais solto dentro do carro. Então, durante a colisão, é como se o corpo dele fizesse parte do carro. Se o carro para, o corpo dele para também, porque ele está preso ao carro. Por isso, gente, que o cinto é um dispositivo de segurança indispensável dentro do carro, mas ele não funciona se a gente não usar. Agora, concorda comigo que num acidente de moto, o motociclista não tem a mesma sorte de ter um dispositivo de segurança que prenda ele ao veículo. Por isso é importante o uso de outros equipamentos de segurança que os motociclistas têm como recurso para proteger o corpo deles. São os capacetes, botas, jaquetas e calças apropriados. Porque num acidente é quase certo que a motocicleta vai ficar, vai parar e o corpo do motociclista vai continuar. Por isso a gente diz que o motociclista anda mais desprotegido no trânsito e os acidentes envolvendo motociclistas costumam ser mais graves. Olha esse vídeo de um acidente envolvendo um motociclista. A moto colide com o carro e logo após a colisão a moto fica parada onde houve o choque e o motociclista continua em movimento até cair no chão uns metros à frente. Tá, Bela, mas eu ainda não entendi o que é inércia. Tá, vamos lá. A gente pode entender a inércia, uma capacidade que um corpo tem de resistir à mudança de velocidade. A gente viu que é mais fácil empurrar um carro e colocar ele em movimento do que empurrar um ônibus e colocar ele em movimento. E o que faz o ônibus ser mais difícil de ser empurrado do que o carro é a massa dele. E o que vai dizer se um corpo tem maior ou menor capacidade de resistir à mudança de velocidade é exatamente isso, é a massa dele. Quão grande é a massa dele? Então a gente diz, quanto maior a massa de um corpo, maior é a inércia dele, ou seja, maior é a capacidade que ele tem de resistir à mudança de velocidade. Imagina uma situação em que a gente tem um trem cargueiro. O trem cargueiro, ele transporta toneladas de materiais. Geralmente ele transporta as matérias-primas para a fabricação das coisas. Ele transporta madeira, ferro, óleo, carvão, enfim, toneladas de materiais são transportadas pelos trens cargueiros. E aí, geralmente, esse trem ele faz esse transporte na madrugada, quando não tem mais trânsito dos trens comerciais, dos trens de transporte de passageiros, para evitar que tenham pessoas nas vias, nos trilhos. E quando esse trem ele vem andando de madrugada,
se tiver pessoas nos trilhos, o maquinista sabe que ele não pode frear. Se de repente ele está andando e tem pessoas caminhando pelos trilhos do trem, ele não pode frear. Ele vem buzinando para avisar que ele vai passar. Acho que ele não pode parar, porque o risco de tentar frear e provocar um acidente muito grave é maior do que o risco de matar uma pessoa. O acidente pode ser muito mais grave se ele tentar frear do que se ele seguir em frente. Porque imagina você que esse trem está vindo a 100 km por hora, transportando toneladas de materiais, e de repente o maquinista freia esse trem numa emergência para não atropelar uma pessoa, e nesse movimento toda a carga que está nele continua a 100 km por hora. Ele freia e a carga que está nele se desloca para frente a 100 km por hora. Imagina o que vai acontecer, imagina a dimensão desse acidente, onde o trem para e toda essa carga continua a 100 km por hora. Além dele não conseguir parar, esse trem ele vai descarrilhar, o maquinista vai se machucar também, e muito provavelmente ele não vai conseguir frear o trem a tempo de não atropelar essas pessoas. E é por isso que os trens cargueiros não param na madrugada, portanto não é aconselhável que ninguém esteja na linha férrea de madrugada. Esses acidentes são inevitáveis porque simplesmente o maquinista não pode parar. Agora vamos analisar um outro caso onde a gente tem um carro e ele tá andando numa estrada a 90 km por hora e de repente ele vê um animal na estrada. Um cavalo, por exemplo. O cavalo sai do mato e entra na pista de repente. Por mais que esse carro esteja vindo a 90 por hora, dependendo da distância que o motorista avista esse animal, ele consegue frear. Por quê? Por que o cargueiro não consegue frear e o motorista do carro consegue frear? A questão toda está nas massas do trem e do carro. O carro tem uma massa muito menor do que de um trem cargueiro, transportando um monte de materiais. Portanto, é mais fácil frear o carro do que o trem, porque o carro tem a massa menor que a massa do trem. Logo, a capacidade que o carro tem de resistir à mudança de velocidade é menor que a capacidade que o trem tem de resistir à mudança de velocidade. Dessa forma, é mais fácil mudar a velocidade do carro, logo é mais fácil frear o carro. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. A gente iniciou essa conversa dizendo que queria entender a causa do movimento dos corpos e que o nosso objeto de estudo seria a força. E é exatamente nesse ponto, na segunda lei de Newton, que a gente vai relacionar de que forma a força influencia no movimento dos corpos. Então vamos observar o enunciado do princípio fundamental da dinâmica e ver o que Newton traz pra gente. Ele diz: a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. O que ele está dizendo pra gente é que a força resultante sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração desse corpo. Dessa maneira, nós medimos uma força pela aceleração que ela produz num corpo. E repare que nós usamos notação vetorial tanto para a força resultante quanto para a aceleração. Então, se a força resultante sobre um corpo é calculada através da aceleração que ela produz nesse corpo, e a aceleração é um vetor, eu multiplico pela massa, que é um escalar. Se eu multiplico um vetor por um escalar, então eu obtenho um vetor. Dessa forma, a gente tem a compreensão do porquê que a força é uma grandeza vetorial. Vamos observar agora no nosso simulador o comportamento da aceleração em relação à força aplicada. Eu vou adicionar aqui a barrinha de aceleração para a gente poder observar. E vou colocar uma situação de atrito nulo, uma pista de gelo. E eu vou substituir o objeto trocando a caixa pelo balde com o líquido dentro. Agora eu vou empurrar o balde, ele vai ganhar aceleração. E repara o que acontece com a massa de líquido à medida que ele ganha aceleração para frente. Ela se mantém na parte posterior do balde, atrás. Vou empurrar o balde de novo. Repara o que acontece com as forças. À medida que eu aumento a força, a aceleração aumenta. Quando eu diminuo a força aplicada, a aceleração diminui proporcionalmente. Aumento a força, aumenta a aceleração. Diminuo a força, diminui a aceleração. Empurro, aumento a força, aumenta a aceleração. Observa. E olha o volume de líquido.
Quando eu freio o balde, o volume de líquido se desloca. Eu empurro o balde acelera, o líquido se desloca para trás. Quando eu freio o balde, exercendo uma força contrária ao movimento, a massa de líquido se desloca para frente. A gente consegue observar a lei da inércia e a gente consegue observar o comportamento da aceleração em relação à força aplicada, enunciada na segunda lei de Newton. E quanto às unidades? A unidade de força vai ser a unidade de massa, o quilograma, vezes a unidade de aceleração, o metro por segundo ao quadrado. E a gente vai chamar o quilograma metro por segundo ao quadrado de Newton. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, onde ele enuncia que a toda ação corresponde uma reação em módulo e contrária. Logo, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre de mesma intensidade e dirigidas em sentidos opostos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que toda vez que eu exercer uma força sobre um corpo, esse corpo vai exercer uma força de reação sobre mim. Um exemplo disso é o funcionamento de um canhão. Observa na figura que o canhão é o corpo A e a bola lançada pelo canhão é o corpo B. A força de A em B, representada pela seta azul, é a força com que o canhão lança a bola. E a força de B em A, representada pela seta vermelha, é a força com que a bola empurra o canhão para trás durante o lançamento. O canhão empurra a bola para lançar e a bola empurra o canhão para trás. Isso é o que a gente chama de coice. O coice do canhão, que acontece com as armas de fogo também. A pessoa vai dar um tiro e no momento do disparo ela sente que a arma empurra ela para trás. A força que o canhão faz sobre a bola tem a mesma intensidade, o mesmo módulo que a força de reação que a bola exerce sobre o canhão, empurrando ele para trás. Vamos ver em vídeo como é que atua a força de reação durante o disparo de um canhão. Um outro exemplo de ação e reação é o exercício de flexão de braços no solo. Observe que durante o exercício a pessoa empurra o chão para baixo e o chão empurra a pessoa para cima. A força de reação que o chão exerce sobre a pessoa empurra o corpo dela para cima. Mais um exemplo da aplicação da terceira lei de Newton é aquela virada do nadador olímpico. Quando o nadador chega à borda da piscina para fazer a volta, ele empurra a borda da piscina com os pés e a borda empurra ele, dando um impulso para que ele ganhe aceleração no nado de volta. Então ele toma um impulso empurrando a parede e a força de reação da parede empurra ele, fazendo com que ele ganhe aceleração e melhore a sua performance.